Olá pessoal, ok? Mente vazia, vamos lá, mente vazia. Mente vazia é desafiar as interpretações, compreensões e conhecimento. Desafiar é um número total, exato, ou é um número total de pesquisas e labirintos a serem exigidos entre os contatos, tipos, locais, departamentos, margens somáticas e acontecimentos que ocorrem no Brasil. Ok? Então, ou seja, existe no Brasil um estado de natureza, um sentido hobbesiano, né? Hobbesianos, né? Hobbes, isto é, em qual nós vamos lembrar da leviandade, em qual o conflito é generalizado e a regra constitucional vigente é que cada qual administra seus próprios problemas, seus apelos e instâncias superiores aceitas pelas partes beligerantes, que o elo de 43% das pessoas que admitiram envolvimento em algum tipo de conflito entre 85 e 88, que não recorreram à justiça, resolveram por conta própria, e isso no Brasil como um todo, por região, a porcentagem foram 42 no norte, 34,2 no nordeste, 42 no sudeste, e 50 no sul, e 55 no centro-oeste. Ok? Então são pontes pioneiras que nós podemos considerar que exercer a lei e aplicar a lei nos coloca já um regime legislativo em primordial, executivo. O legislativo, que não é só eu que faço parte do legislativo, mas uma gama de pessoas que tem essa comissão ligado o aval do Poder Executivo, o aval do Poder Judiciário. Então há contrapartidas. Então nós olhamos que o esporte e os seus poderes fenomenais, existe próteses históricas relacionadas à violência, entre esse cerco fisiológico, entre esse cerco genérico e as suas competências. Quando eu coloco a palavra genérico, eu coloco como algo que vem admitir que o gênero tem que haver uma competência entre esse envolvimento e o tempo, entre essa difusão. Então, quando falamos sobre filiações, sindicatos, associações de todas as pessoas ocupadas por região, fica muito eclético, né? Erudito. Brasil com 18%, Norte 15%. Fica uma estatística, né, que vem alargar uma instituição e convenções que prefere resolver por conta própria. Esta é a pergunta. Resolver por conta própria. Esta é a pergunta. Resolver por conta própria vai resolver? Vai solucionar? Eu sei que há milhões e trilhões de artigos arquivados, mas resolver uma instância de conflito vai melhorar e você vai prestar serviço social, né, diante dessas maneiras assistênicas, né, assimétricas ou assistêmicas, né, que relacionam ao campo médico e assistência jurídica e outros patamares. Então, a estrutura sindical coloca uma espécie que o próprio Erich Fromm coloca uma patologia. E quando há um tipo de patologia, eles colocam uma magnitude imaginária que nós atestar que os resultados não são inquéritos de tantas mortes, milhões, trilhões. Estou colocando aqui em reflexões a questão de conta própria
a questão de milhões de soldados e líderes que já passaram essa economia, ou seja, totalizada do mundo todo. Essa totalidade nos coloca a assistência. Lembra que eu falei sobre assistência médica, assistência jurídica, assistência social e outras assistências e elementos fundamentais entre esse paladar dos 5 sentidos. Ok, então setores são setores há lugares. E os setores são secundários, os setores são terciários, os setores têm essas vozes alocativas, né? Que nos coloca maneiras que venham a almejar a vida periférica. Ao meu ver, o tempo alocativo ou lazer alocativo, eu falei, é o tempo periférico, cotidiano, que a pessoa vai construindo nessa locomotriz. E as vozes nos perguntam o que é locomoção? A locomoção é o seu sujeito histórico totalizado nos seus setores onde você esteve. O canal está aberto para discutirmos. Compartilhe aí, canal aberto. Sabemos que aí no TikTok tem pessoas França, Brasil, outros países. Ontem eu até entrei numa live de uma aí, uma senhora, com todo respeito. Então nos coloca fatores importantes. Muitas vezes percebemos que não somos famosos, mas tem pessoas que são bem salientas e administradoras. Olha a nossa grade curricular e em questões importantes entre essa maneira de dizer. Eu não sei com a questão de assistência está ligado ao assistencialismo, porque ambos é um fracasso ou ambos são agenciados em conflitos. Essas apropriações colocam características de indivíduos e os seus poderes legislativos. Se eu fiquei famoso no canal livre, vou falar para uma pessoa que muitas vezes vai pensar que é algo lindo, bonito, concentrada onde ele esteja esses poderes, legislativo, não estou falando. Eu amo o Senado. É lógico que vai ser um meio de manipulação rapidamente e judiciário também, que vai haver o quê? Preferência ligado a conta e os conflitos. Eu não estou saindo da competência ligada ao gênero. Conflitos de gênero tem, já falei com senhores e senhoras sobre DVD, CD da RBCE. Eu coloquei a RBCE como referência porque são muitas revistas, pessoal. Desde 1930, o que eu li até 2002 e outros, como a Pereira, a Aroeira Pereira e o Santos, Wagner Santos, fizeram uma catalogação e diz que tem mais índices sumários, perpassa e atravessa essas idades e datas nesse relógio do tempo que é a própria educação física. Não tem como falar que as outras disciplinas são parentes ou mães. Vou falar que são mães, o que é melhor. Okay? Vou falar que as outras disciplinas são pais, é melhor. Embora o movimento veio primeiro. Veio primeiro o movimento ou o momento? Então o momento melhor é o que? A advocacia. O momento melhor é o que? Outras disciplinas. Embora a medicina é um duelo muito grande ligado a esse exercício. Mas lembramos que a própria advocacia também está nos bastidores do próprio corpo e a cultura retórica, o campo filosófico. Tem como eu dizer nesses campos agenciados, ou seja, essas agências corporais. Eu falar que os grandes imperadores tinham um filósofo que falava sobre o corpo e a estratégia tática de saber defender e atacar. Tinha vez que o próprio rei ele ia para a guerra e era treinado. Tinha um momento que ele ia treinado porque pode acontecer fatores que ele tenha que se defender somente lá no Senado, nessa hierarquia ou monarquia, depois que veio partidos ligados aos campos de Brasil, famílias. O Brasil é uma fonte que há, ou seja, a descoberta de quê? De impérios, ou seja, de uma hierarquia, uma monarquia. Depois mudou para a república. Lembramos de Dom Pedro, ou Vila do Piranga.
ok? Aqui é